Olá, meus amigos, eu sou Adriana Machado. Venho aqui hoje no nosso cantinho Palavras que Confortam, no canal do Rossano Sobrinho, trazer a vocês mais um tema para as nossas reflexões dominicais. Mas antes disso, pediria a vocês para que, se vocês quiserem, curtam este vídeo, compartilhem com os amigos, comentem se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma consideração. E também se inscrevam neste nosso canal Espírita Cristão Rossano Sobrinho, para que vocês possam receber outros tantos vídeos tão legais, tão reflexivos como este que nós estamos fazendo aqui, dos outros articulistas, tá bom? Bem, como vocês já estão sabendo, desde a semana passada nós estamos fazendo um estudo sobre trechos deste livro aqui, ó. Os Mensageiros, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Eu escolhi este livro primeiro porque eu estava relendo e, como sempre, todas as vezes que eu leio, eu sempre aprendo um pouco mais. Então, estou utilizando este livro aqui para que a gente possa fazer algumas considerações e algumas reflexões. Tudo bem? Vou ler uma parte do livro que está muito baseado naquilo que do nosso tema de hoje, que é renovação de nós mesmos. Eu vou fazer a leitura, mas essa leitura ela não é corrida. Eu vou pegar vários pontozinhos de um capítulo, espero que faça sentido para vocês como fez para mim. Vamos lá. Desligando-me dos laços inferiores que me prendiam às atividades terrestres, estava narrando André Luiz, né? Elevado entendimento felicitou-me o espírito. Semelhante libertação, contudo, não se fizera espontânea. Eminentemente surpreendido, observei minha própria transformação no curso dos acontecimentos. Experimentava o júbilo da descoberta de mim mesmo. Pela primeira vez, cataloguei adversários na categoria de benfeitores. Comecei a frequentar de novo o ninho da família terrestre, não mais como senhor do círculo doméstico, mas como operário que ama o trabalho da oficina que a vida lhe designou. Compelido a destruir meus castelos de exclusivismo injusto, senti que outro amor se instalava em minha alma. Somente agora percebia quão distanciado vivera das leis sublimes que regem a evolução das criaturas. Buscava irmãos necessitados, desejava saber em que lhes poderia ser útil. Identificando essa profunda transformação, falou-me Narcisa certo dia. Narcisa era uma amiga espiritual de André Luiz, uma das orientadoras, né, do grupo que ele participava. Ela fala aqui: André, meu amigo, você vem fazendo a renovação mental. Em tais períodos, extremas dificuldades espirituais nos assaltam o coração. Lembre-se da meditação no Evangelho de Jesus. Sei que você experimenta intraduzível alegria ao contato da harmonia universal, após o abandono de suas criações caprichosas. Mas reconheço que, ao lado das rosas de júbilo, defrontando os novos caminhos que se descerram para a sua esperança, há espinhos de tédio nas margens das velhas estradas inferiores que você vai deixando para trás. Seu coração é uma taça iluminada aos raios do alvorecer divino, mas vazia dos sentimentos do mundo que a encheram por séculos consecutivos. Narcisa tinha razão, disse, o André Luiz. Suprema alegria inundava-me o espírito, ao lado de incomensurável sensação de tédio quanto às situações da natureza inferior. Sentia-me liberto de pesados grilhões. Porém,
Não mais possuía o lar, a esposa, os filhos amados. Regressava frequentemente ao círculo doméstico e aí trabalhava pelo bem de todos, mas sem qualquer estímulo. Minha devotada amiga acertara. Meu coração era bem um cálice luminoso, porém vazio. Vamos fazer o bem, meu caro, disse Narcisa a ele. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. Paro por aqui. Se vocês observaram, a Narcisa, ela trouxe uma descrição da situação em que se encontrava André Luiz, que talvez até aquele momento ele não conseguiria descrever o que estava sentindo. André Luiz, ele era um espírito comum, era um ser, filho de Deus, que tinha os seus pecados, ele tinha as suas dificuldades e foi para o plano espiritual e passou pelo umbral, ficou lá durante 8 anos, depois foi resgatado, depois ele teve várias experiências que vocês podem ler no livro Nosso Lar. Mas o que nós podemos perceber é que apesar de todas as experiências que o André Luiz estava tendo, e apesar de todas o crescimento que ele estava possuindo, parecia, pela descrição de Narcisa, que ele estava muito concentrado no crescimento mental. Claro que André Luiz, com todos os aprendizados, ele estava crescendo amorosamente, ele estava tendo um crescimento moral. Porém, ele ainda não estava fazendo, parece-nos que ele não estava fazendo uma ligação direta entre a sua inteligência e a sua moralidade. Mas como assim, Adriana? Tudo o que ele descreveu parecia sim que ele estava crescendo moralmente. Claro que ele estava, mas nós temos que compreender que muitas coisas que nós vamos aprendendo, elas ficam no âmbito das nossas reflexões mentais. Elas ficam como aquilo que eu gosto muito de chamar, que fica na teoria. Nós sabemos da verdade, nós verbalizamos a verdade, mas nós ainda não as introspectamos em nós. Nós ainda não absorvemos essas verdades para que elas sejam verdades, que nós atuamos naturalmente com elas. Mas isso é crescimento da inteligência e isso é crescimento da nossa moralidade. Só que o que estava acontecendo? André Luiz, ele estava crescendo em ambos os ramos de sua vida moral e intelectual, mas ele estava sentindo, é como se ele tivesse parado no tempo. Ele aprendeu muita coisa, mas parecia que ele não estava seguindo em frente. E foi aí que esta grande amiga disse para ele que ele precisava. Observem o que ela falou. Vamos fazer o bem, meu caro. Encha seu cálice com o bálsamo do amor divino. O que ela quis dizer? Ele não estava amando antes? Claro que estava, mas ele precisava agora ir além, buscar novos aprendizados. Ele precisava renovar-se. Aquilo que ele já tinha, com as experiências até aquele momento aprendido, agora ele precisava de novas experiências para perceber se estava colocando em prática, se ele efetivamente estava absorvendo aqueles aprendizados e aprender um pouco mais. Por isso que o André Luiz, ela descreveu e ele capturou, ele pescou ali na definição dela a expressão que estava extremamente apropriada, que era um tédio. Ele vivenciava, ele amava, ele queria ser útil, mas tudo aquilo parecia que estava numa mesmice. Bem, por que eu me aprofundei um pouco nessa história do André Luiz? Porque nós não podemos deixar de nos enxergar nessa experiência.
Quantas vezes nós estamos numa atividade que ela se torna tão corriqueira, tão rotineira, que nós não conseguimos mais valorizar as nossas conquistas dentro dessa rotina. Nós não conseguimos enxergar o quanto nós estamos crescendo porque tudo parece o mesmo. E nós precisamos nos reinventar, nós precisamos renovar o nosso olhar diante da vida. Nós precisamos olhar para as experiências e perceber que nós estamos fazendo diferente e que talvez essa rotina, ela não seja verdadeiramente uma rotina. Nós é que não queremos, com medo daquilo que nos modificaria, fazer algo ou enxergar algo diferente no nosso dia a dia. Em razão disso, em muitas situações, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos renovar, nós precisamos sair da rotina. O que seria isso? Num exemplo prático, se todos os dias nós vamos para o trabalho numa mesma rota, que nós saiamos dela, modifiquemos o trajeto que nós fazemos. Se todos os dias a gente toma café, que tal tomarmos suco? Porque são nas mínimas coisas que a gente pode, isso são exemplos materiais, mas são nas mínimas coisas que a gente começa a perceber as coisas que também são diferentes no nosso âmbito interno. Se é assim, nós nos daremos a chance de nos renovarmos todos os dias, de enxergarmos as novas experiências agindo diferente. E assim, essa rotina, ela jamais produzirá em nós o tédio que o André Luiz sentiu e que muitas vezes nós estamos sentindo na nossa vida. Relembremos-nos, a rotina quem faz somos nós. Renovarmos-nos está em nossas mãos, porque a vida está o tempo todo nos mandando oportunidades novas para a gente poder fazer algo diferente. Nós não precisamos sair do emprego, nós não precisamos mudar de família. Às vezes o que a gente precisa é ter olhos novos para enxergar tudo aquilo que estas coisas estão trazendo para nós e que somos nós que estamos nos furtando a enxergar. Eu espero, meus amigos, que hoje nós tenhamos trazido para vocês uma reflexão bem gostosa. Eu espero que vocês possam ter um ótimo domingo, uma ótima semana, aplicando tudo aquilo que hoje nós estamos refletindo e que nós possamos nos ver no próximo domingo, se Deus quiser. Fiquem todos em paz.